Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez pela Bíblia no dia a dia. É ótimo podermos estar juntos todos os dias, pela manhã, você recebendo uma porção diária da Palavra de Deus. Palavra que guia o seu dia e que basta você meditar nela durante o dia e eu tenho certeza que a vida vai ser muito melhor. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre Romanos capítulo 14, versículo 22. Está escrito: a fé que tens, tenha-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Esse texto é muito interessante. Existe uma expressão, o imaginário coletivo, ou o pensamento coletivo. Você já percebeu que grande parte das pessoas, elas vivem tentando viver. Exatamente isso. Vivem tentando viver pelo imaginário coletivo. Se as pessoas pensam dessa determinada maneira, é a melhor forma de eu pensar também. Se as pessoas, elas frequentam determinada igreja, é a melhor igreja para eu frequentar também. Vejam que as pessoas tentam adequar-se àquilo que os outros pensam. E na questão da fé, acontece a mesma coisa. Muitas pessoas nem sabem em que estão crendo. Muitas vezes vão apenas pelo embalo, vão apenas pela agitação e simplesmente acabam, muitas vezes, entrando em diversas arapucas, pensando que estão até servindo a Deus. Portanto, a Bíblia tem um texto muito claro. A fé que você tem, tenha-na em ti mesmo, perante Deus. A fé é algo muito particular. É você e Deus apenas. Não é você e o vizinho, não é você e o grupo que você frequenta. Deus trata com pessoas individuais e em qualquer lugar que eles estejam. Vejam que isso é tão profundo que Jesus Cristo ele disse que quando você quer falar com Deus, você deve entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com o Pai. E o Pai, que está lá em secreto com você, ele vai responder a sua oração. Note então como é particular. E às vezes nós também tentamos empurrar as nossas crenças goela abaixo das pessoas. Às vezes não entendemos as diferenças, às vezes não entendemos o grau de evolução que a pessoa está. Isso muitas vezes acaba gerando descontentamentos. Então não pretenda que todos pensem como você. Cada pessoa tem um grau diferente de evolução. Eu cheguei a uma conclusão. Às vezes, eu tento proteger as pessoas para que elas não passem por certas dificuldades, principalmente no campo religioso. Mas eu já percebi que não adianta. É besteira tentar fazer isso. Porque aquela pessoa, ela precisa passar por aquilo. Aquela pessoa precisa encontrar com algumas decepções. Se ela for sincera, é claro. Senão ela simplesmente se acomoda à maioria e vai viver daquele jeito. Ela nunca vai ter uma fé realmente estabilizada. Então, nessa nossa caminhada, eu desenvolvi uma teoria que eu acredito ser muito apropriada para esse texto. Cada pessoa tem um grau de fé e cada pessoa ela precisa passar por aquilo que ela passou. Por exemplo, eu não poderia estar aqui hoje dando conselhos para vocês se eu não tivesse vivido durante 28 anos dentro de uma seita. E depois que a gente sai, a gente ainda quer ajudar as pessoas, e eu acho que isso é ótimo. Mas muitas pessoas precisam passar pelos mesmos problemas para que elas possam amadurecer e para que elas possam evoluir. Por quê? A verdade total, única e exclusiva é Deus e a sua palavra. A palavra de Deus tem sido distorcida nos púlpitos das igrejas. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores do século XIX, ele disse o seguinte, ele fez uma profecia: vai chegar um tempo
em que as igrejas se tornarão palcos e os pastores se tornarão palhaços em cima dele. E é exatamente o que nós estamos vendo. Hoje nós vemos o show da fé, as igrejas se adequaram ao mundo, seus palcos são verdadeiramente palcos, não são mais púlpitos. Eles, ao passo que chamam de altares, eles colocam tudo aquilo que o mundo tem. Parece uma verdadeira casa de show. O palco iluminado, luzes clareando toda a plateia, parece uma discoteca. Já percebeu isso? A troco de quê? A troco de levar a palavra de Deus? Não. A troco de atrair olhares de pessoas que gostam do glamour. A Bíblia diz: o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação. Isso não procede do Pai, mas origina-se do mundo. Será que Jesus estaria em um show gospel como esse? Essa é uma pergunta que a gente precisa parar e pensar. Então a verdade, ela está exclusivamente em Deus e na sua palavra. Na sua palavra, quando ela é lida respeitosamente, sem forçar o texto, sem você tentar passar para as pessoas aquilo que você quer, mas aquilo que está na palavra de Deus. Então, se você enfrenta esse tipo de dificuldade, não se sinta triste. Busque a verdade dentro da Bíblia. Leia mais a Bíblia. Não obrigue ninguém a pensar como você. Lembre-se, as pessoas têm graus de evolução diferentes. Eu não joguei a toalha, mas eu penso que as pessoas precisam atravessar algumas circunstâncias para que Deus verdadeiramente fale com elas e elas possam encontrar Deus dentro do seu quarto em secreto, para que Deus possa verdadeiramente responder-lhes. Deus abençoe vocês, um grande abraço, estejam todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.